Louvor, adoração e o ensino bíblico que edifica vidas. Todas as sextas, às 7 da noite. Culto de doutrina. Derrama a tua alma perante o Senhor nesta hora. No Templo Central das Assembleias de Deus, em Abreu e Lima. Avenida Brasil, 113. Venha e traga a sua família. Querida igreja, noiva do Cordeiro, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por este momento, esta oportunidade. E agradeço mais uma vez ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, por nos permitir este momento tão glorioso. Fico feliz em sentir a presença de Deus junto com os irmãos nesta noite tão gloriosa, quando o Espírito de Deus já tem falado conosco de diversas maneiras, através de muitos cânticos e louvores. E nessa noite nós lemos um texto sagrado em um livro que muitas vezes chega a ser evitado por nós, pois até mesmo quem conhece os outros escritos de João, como o Evangelho ou as Epístolas, pode chegar a acreditar que não foi o mesmo João que escreveu este livro, porém o foi. Quem lê João falar tanto e constantemente de amor no Evangelho e nas Epístolas, quando encontra o João deste livro, fica atônito. Eu conheço alguém que adora ouvir uma palavra de Jesus, e alguém que gosta de ouvir alguém falar da vida de Jesus, mas essa mesma pessoa diz: olha, pelo amor de Deus, só não me fale nada do Apocalipse. João, que foi lançado em uma ilha para morrer, em Patmos, e Patmos significa mortal. Ali João era forçado a trabalhar em minas para o imperador Domiciano, mas não haveria de morrer, porque Deus queria deixar este livro para a igreja. E João começou a ter uma série de revelações. Em algum momento que João está recuado, alguém toca com a sua destra em João, com a sua mão direita em João, e diz para ele: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas eu estou vivo, eu vivo eternamente. João olhou para aquele ser e ficou perplexo, porque era o próprio Cristo ressurreto, em sua forma de Deus. Seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como duas chamas de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente. Da sua boca saía uma espada aguda, afiada, de 2 fios. E João entendeu que ele haveria de cumprir uma missão maior para Cristo. João vai ter uma série de visões. E desde o começo do livro, João tem a graça de ter visões acerca daquele que está no trono. Tentando interpretar o que João viu, ele procurou colocar comparações e figuras que representassem pelo menos aproximadamente aquela glória inefável e aquele poder daquele ser que majestaticamente se revelava para ele naquele lugar. João, ainda no capítulo 4 do Apocalipse, viu aquele ser que estava sentado no trono e não conseguiu ver os detalhes com tanta glória. Mas João começa a dizer que aquele que ele via no trono tinha mais ou menos uma aparência do jaspe, que é uma pedra muito bonita, uma pedra semelhante a um quartzo, que reflete o prisma. Ele diz que aquele que está no trono também tem uma aparência da coralina, uma pedra avermelhada. Imagine do trono saindo aquela cor vermelha profunda, e aquele prisma cheio de glória e de multicores.
Mas João viu que a terceira característica daquele que está no trono era semelhante à esmeralda. E quando uma pessoa vai entender o que a esmeralda faz em uma região cheia de brilho, ela atenua a força dos outros brilhos. Jesus realmente queria se revelar. Ele não deixa só aquela visão de glória do quartzo vítreo, do vermelho da coralina, mas ele permite uma cor de esmeralda que tem um poder esverdeado de atenuar a força sobre a visão e permite a visão ver aquilo que a luz atrapalha. Ele queria se revelar, ele queria aparecer para os homens e deixar uma mensagem de vida para a humanidade. João observa no capítulo 20 aquilo que a nossa alma às vezes se assusta. Até mesmo aquele que já é salvo na pessoa de Jesus pode sentir o terror deste momento do capítulo 20 do Apocalipse. Sente terror porque pode ver que existirão pessoas que não vão entrar no céu. E isso nos causa terror, nos causa tristeza. Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, que todo ser humano se arrependa, que todas as pessoas alcancem a salvação. Mas a Bíblia é clara. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. A Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição é largo, e tem muita gente entrando por ele, é uma multidão. Mas o caminho do céu é estreito, e são poucos que estão entrando ali, por aquele caminho, pois é um caminho de renúncia. João teve a responsabilidade de ver as coisas que em breve hão de acontecer. Ele vê em sua visão aquilo que é intitulado pela Bíblia de o juízo final. Esse termo é muito adequado para aquele momento, porque depois desse juízo não haverá outro. Mas antes dele, já houve vários da parte de Deus. O Senhor já caiu com um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Aquilo é um juízo de Deus. O Senhor causou um dilúvio sobre a terra. Aquilo foi outro juízo de Deus. Não podemos encarar esse Deus apenas como um Deus que está sempre a esperar a boa vontade do homem, mas um Deus que é tardio em irar-se, mas ele tem um limite. Haverá um tempo que não haverá mais oportunidade. É diferente dessa noite que a porta da graça está aberta. Esse Deus já julgou o mundo várias vezes em registro bíblico e provavelmente também em outras situações que não somos certos em julgar, mas que a própria ira de Deus tem caído sobre várias nações. João disse que viu naquele dia um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra. Naquela visão de João, quando o trono branco aparece, o céu que agora existe, aquilo que é quase que infinito para os homens, é finito para Deus. Isaías disse que Deus mediu o céu a palmos, pois ele o construiu, ele o fez. E quando esse trono é estabelecido na visão de João, o céu que agora existe simplesmente desaparece da presença do Senhor. A terra que nós estamos pisando nela desaparece completamente. E tudo volta a ser aquele vácuo chamado de nada, como antes, quando nada existia, somente o trono daquele que vive e reina eternamente, aquele que enquanto eu estou pregando, está passeando no meio da igreja, como uma tocha flamejante, sondando os corações e convidando aqueles que ainda estão na prática do pecado, a se arrependerem dos seus caminhos e correrem para os seus braços de amor, porque a porta da graça ainda está aberta. Diga para o seu irmão, ele está aqui. Aleluia. Eu posso sentir a presença dele chamando os homens ao arrependimento. Eu posso sentir o seu espírito dizendo: aproveita a oportunidade que eu estou lhe dando, porque o fim está próximo, porque o fim vem. João, quando observou aquela visão, não teve lugar mais para céu nem terra, mas o trono ainda estava lá, e ele estava sentado no trono.
Não existe homem forte diante dele. Não existe homem sábio diante dele. Não existe argumento para ele. Ninguém vai ter coragem de levantar a cabeça e olhar ele dentro dos olhos. Ninguém vai ter uma desculpa tão correta que possa convencê-lo de erro, porque ele é o justo juiz. Ali está a vítima diante do procônsul. E o trono é o nivelador de todos os homens e todas as almas. O trono branco é o nivelador de todos os homens. Ali ninguém é maior nem menor, porque ele é o único que é grande e reina sobre todas as coisas e todos os homens. Todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, inclusive aquele que prega, vai se encontrar com Deus. Não existe esconderijo. O salmista disse no Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Se eu fizer minha cama no Sheol, no Hades, no inferno, tu me encontra lá. Se eu voar e for bem para longe, tu também estás lá. Não tem como fugir do encontro. Ninguém pode escapar do encontro daquele que havemos de prestar conta. Alguém pode não aceitar prestar conta a uma outra pessoa, mas diante de Deus nós vamos se encontrar. Na visão de João, João observou que os mortos, e João disse grandes e pequenos, estavam diante daquele trono. Para alguns, grandes e pequenos tratam de reis e servos. Para outros, grandes e pequenos aqui aponta homens e anjos diante de um julgamento do Todo-Poderoso, visto que os anjos foram feitos um pouco maior do que os homens. A verdade, meus irmãos, é que o encontro está marcado no calendário de Deus. Aquele encontro será um encontro final. Na visão de João, João disse que abriram-se os livros. E a Bíblia aponta que esses livros registram as obras de todos os homens. Cada passo, cada atitude, cada pensamento, cada agir, cada falar, cada ação, não importa onde aconteceu, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele acompanha tudo. Ele não tem medo de presidentes, de poderosos, de juízes, de dinheiro, de riqueza, de nada. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que soprou o hálito sobre a humanidade e Ele vai trazer de volta para si. Na visão de João, os grandes e pequenos ficaram de pé diante dele. João observa que aquele que está no trono sabe de tudo e registrou tudo, porque conhece cada passo, conhece o deitar e conhece o levantar. Ele conhece o pensamento, conhece as palavras, ele sabe de tudo, de maneira que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele ao qual havemos de prestar conta. E na visão de João, João observou que além dos outros livros que foram abertos, foi aberto o livro da vida. Na visão de João, o livro da vida foi aberto para ver uma conferência dos nomes que estavam lá. É interessante, meus irmãos, que João observou que os mortos que estavam ali foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Aleluia. De maneira que nós entendemos que o sentido de servir a Deus não está na aparência, não é o foco, o parecer, o andar, o exterior. Claro que o Evangelho vai dominar tudo isso, mas o maior sentido do Evangelho é a pessoa sentir no seu coração e saber, através do testemunho do Espírito Santo, se essa pessoa tem ou não o seu nome escrito no livro da vida.
Não adianta você apenas se iludir com uma festa, com uma aparência, com uma roupa, com a quantidade de uma Bíblia de estudo. Ou se você tem em casa uma Bíblia aberta em um versículo tal. Não adianta se você tem pai crente, mãe crente, filho de pastor, filho de pregador. Nada disso adianta. Se você tem uma carteira de um evangelista, nada disso serve. O que vai valer a pena, o que dá gozo na alma, o que dá segurança no coração, o que nos faz sorrir em meio à tribulação, o que faz o crente dar glória em meio à guerra, é ele saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Adore a Deus. Diga para o seu irmão: o importante é ter o nome escrito no livro da vida, e o resto é resto. Diga assim mesmo, com segurança: é resto. Aleluia. Sua casa é boa, mas o melhor é ter o nome escrito no livro da vida. Sua voz é bonita, mas o importante mesmo é ter o nome no livro da vida. Aleluia. Você está prosperando, glória a Deus. Mas mais importante mesmo é ter o nome escrito no livro da vida. Você tem 40 anos de crente, mas não é isso o foco. O importante mesmo é ter o nome, olha, escrito no livro da vida. Você é uma pessoa carismática, glória a Deus. Mas o importante mesmo é ter o nome escrito no livro da vida. Você formou-se em teologia, em medicina, em psicologia, glória ao nome de Jesus, mas no céu não vai precisar disso. Porque o importante mesmo é ter o nome escrito no livro da vida. Você está preparando sua ceia de Natal, mas nem sabe se vai ter, porque a trombeta pode tocar hoje, e onde tiver um crente lavado no sangue de Jesus, ele vai ser arrebatado à presença do seu Senhor. Apocalipse também é evangelho. E João observou que os livros foram abertos, e foi aberto também o livro da vida. Um dia Jesus estava parado em um canto, e chegou os discípulos alegres, aquela alegria, aquele fervor, aquele zelo. Jesus gosta de muito zelo. Chegou aquele discípulo: Jesus, tu é tremendo, Jesus, tu não mandaste a gente ir fazer a obra, enviasse de 2 em 2 para a missão. Olha, Jesus, a gente chegou lá, Jesus, foi coisa tremenda. Em teu nome nós falamos, os demônios se submeteram a gente dizia: cala a boca, que sai, o demônio calava e saía. Olha, Jesus, tinha gente doente que eu cheguei lá, eu orei e a pessoa foi curada, tudo em teu nome. Olha, Jesus, teu nome é tremendo. Glória a Jesus olhando, a alegria de ser crente. Mas o mais importante não é isso, é Jesus olhando, observando que Jesus ama ensinar. Ele sabe que nós somos como uma ovelha, às vezes inércio, mas ele nos instrui pelo seu Espírito. Ele nos abre porta para falar conosco, porque ele nos ama, tem um plano na nossa vida e nos quer bem. Ele olhando para os discípulos, e os discípulos, muitos milagres aconteceram em teu nome. Quando pararam de falar, que cansaram de dar lista, Jesus parou e disse: olhe, eu quero dizer uma coisa a vocês estão nessa alegria, mas eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi aquele caindo do céu, tchum,
Eu tive essa visão. Eu vi o diabo cair. Vocês estão falando porque expulsaram o demônio. Eu vi o chefe dele levar um estouro. Mesmo assim não estou eufórico. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas eu vos digo, não vos alegrei. Não se alegre não, porque os demônios se submetem, porque isso não garante céu. Antes se alegre por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Essa mensagem é para religioso que tem Deus, mas Deus não tem ele. Ele tem Deus, mas Deus não tem ele. Ele é de qualquer religião, evangélico, católico, não sei. Ele tem Deus, etc. Mas Deus não domina na vida dele e a vida dela, não tem. O importante mesmo é o Espírito Santo clamar dentro de você e dizer assim: pode falar, Abba Pai, fale, pode falar, porque você é filho. Eu testifico dentro de você. Você sente, porque o Espírito testifica dentro do salvo que ele é filho de Deus. Imagine, meus irmãos, que cena de terror. Eu estou amando esse clima, porque Deus está nos fazendo refletir. Deus está nos chamando para o fim de todas as coisas. Deus está tratando conosco daquilo que vai acontecer. Isaías disse: os teus olhos verão o rei em sua formosura. Não existe herança maior. Mas aqui no capítulo 20, o encontro não é muito confortável. Pois o encontro é um encontro de juízo final, onde as obras vão provar quem somos nós de verdade. Não o que falamos ou o que aparentamos, mas o que vivemos está registrado diante de Deus. E na visão de João não tinha um esconderijo. Fugiu logo o céu e a terra e ficou todo mundo diante dele, olhando ali, a cabeça baixa. Imagine para a alma humana a desgraça que será ter a oportunidade de viver para sempre no céu, de viver para sempre com Jesus, mas por causa de um contratempo humano, uma vaidade, uma inclinação, um convite passageiro, alguma coisa ligada a este mundo, alguém perde esta oportunidade. Alguém que pensa: eu estava ali, Jesus falou comigo, eu tive esse momento, mas agora estou diante daquele que julga retamente, daquele que julga com justiça. João observou, meus irmãos, que o mar deu os mortos que nele haviam. Não é que a alma dos homens esteja dentro do mar, mas aqueles que morreram em naufrágios e partiram em acidentes desta espécie, que o corpo foram insepultos, não foram sepultados, serão ressuscitados para aquele julgamento. Deus é tão justo em seu julgamento, que a Bíblia aponta que esse julgamento vai ser com o corpo. Visto que os homens pecaram em corpo, também padecerão juízo com o seu corpo. E com o mesmo corpo que usaram para fazer as obras contra a santidade de Deus, Deus o ressuscitará, para que com esse corpo sejam julgados, e para com esse próprio corpo sejam jogados em lugar de tormento e de juízo final. João observou que o mar pegou todos os mortos que estavam ali e disse: volta, porque aquele que manda está chamando, e tu vai ter que ir se encontrar com ele. E os corpos voltaram, os espíritos reanimaram seus corpos, e com o mesmo corpo que obrou o pecado, com o mesmo corpo que transgrediu o santo, com o mesmo corpo que enfrentou aquele que é eterno, com o mesmo corpo que ousou pisar no sangue imaculado do Cordeiro, com o mesmo corpo que enfrentou aquele que reina, esse mesmo corpo padecerá a reta justiça diante
no trono. Só se você for crente pentecostal da gema, que tem um da clara que não crê muito, e tem um da gema que crê. O povo da Berlim é da gema. Só se você for da gema. Pergunta essa pessoa do teu lado: tu tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida? Pergunta a ela aí: tu tem certeza que o teu nome está escrito? Tem essa certeza hoje? Tem essa certeza aceitando Jesus? Essa mensagem não é a mensagem de chave de carro, mas é mensagem de chave do céu. Andarabacanda show do coma. Ande canaçou da cama. Não é ser bonitinho. Não é ouvir hino e se arrepiar. Vou terminar. Não é ouvir hino e se arrepiar. Quando eu escuto o hino, eu me arrepio todinho. Ui. Tem que deixar de praticar o que Jesus não quer. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Tem que entregar a vida a Ele. É hoje a noite do encontro de Deus contigo. Não basta se arrepiar. Ou quando eu escuto o hino da cantora tal, lá em casa: irmã, ore por mim. Eu choro tanto, eu choro e volto a praticar o que Deus não gosta. Não adianta. Até com um poema secular, um ser humano é capaz de se arrepiar ou de chorar, porque somos seres emocionais. Isso não é mudança. O que agrada a Deus não é só chorar, não é só se arrepiar, é entregar a vida nos braços dele e dizer: Jesus, me ajude a ficar na tua presença. Deus está nos chamando para o final. Eu acredito, meus irmãos, não é a Bíblia que diz, eu fico imaginando que o Senhor estará promovendo este avivamento sobre nós, porque o fim está próximo. O mar deu os mortos que nele havia, e até a morte, que é uma consequência. A morte não é aquele ser que alguém pintou de capuz e de foice. A morte não é uma pessoa, não é um ser pessoal. Morte é consequência, porque o salário do pecado é a morte, é consequência. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Pode dizer que toda vez que a gente diz assim, Cristo Jesus, o inferno é, balança, irmão. Se tem alguém preso nas correntes de Satanás, a corrente se parte. Só em dizer: é Jesus, glória ao teu nome, aleluia. O evangelho opera e o nome de Jesus tem poder. A morte é um ser impessoal. Enquanto houver pecado, a morte existe. Mas já que no juízo do trono branco, o último pecador vai ser julgado, todos os pecadores, então não tem mais pecado. Então a morte também não tem mais, e ela é lançada junto no inferno com os pecadores, no lago de fogo, perdão. A morte e o inferno, que ainda não é o pior lugar na Bíblia de tormento, mas é uma pré-câmara onde alguém vai esperar para ser julgado. No inferno está só a alma em tormento, uma região melancólica e fria e distante de Deus. Mas no lago de fogo, alguém ressuscita em corpo e é lançado completo lá dentro. Meu Deus, mas olha que notícia boa. A porta da graça está aberta. Jesus está aqui nessa noite. É muito triste ouvir esse último versículo que diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é triste? E é mais triste saber que é possível que aqui tenha pessoas que estejam aqui dentro desse versículo 15. Eu peço a Deus para estar errado. E peço primeiramente por mim. Mas é possível que alguém que esteja ouvindo essa mensagem tenha endurecido até o seu coração. Mas como foi dito na oração pelo nosso pastor, aquilo me tocou. Se o homem acreditar, Deus é Deus. Se o homem não acreditar, o Senhor continua sendo Deus.
E Ele é tão bom que nessa noite Ele abriu essa oportunidade para todos nós. Aquele que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não deve correr o risco de sair daqui sem entregar sua vida a Ele. Não deve nem pensar em protelar, em adiar, em postergar, em deixar para depois. Não deve. Mas deve ouvir o apelo desse simples servo de Deus, que fala em nome de Deus e por isso se reveste desta autoridade para dizer a você: entregue a tua vida a Jesus hoje. Aproveita, traz tua família. Chama teu esposo, tua esposa, teus filhos e diga para ele: vamos ter um final de ano diferente na presença do Senhor. Vamos escapar desse juízo, porque isto aqui não é história de filme humano. O que está escrito aqui vai acontecer, e cada um será julgado segundo o que está escrito naqueles livros. Mas nessa noite, Jesus te ama. Esse dia ainda não chegou, de maneira que Jesus lhe abre uma oportunidade única, porque ninguém garante outra. Se você quiser, e se você acredita na palavra que te foi pregada nessa noite, abre o teu coração para Deus agora. Fica de pé, recebe força e vem aceitar Jesus como teu Salvador nessa noite. Cadê uma primeira vida que queira aceitar Jesus? Onde tem uma pessoa, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, uma senhora, um ancião, uma jovem, não importa. O que importa é que você tenha a oportunidade de escapar daquele grande dia e apenas participar com Deus daquela reunião. Mas se você quer Cristo, venha. Se você tem sede, venha e tome de graça da água da vida, pois a porta da graça ainda está aberta. Cadê a primeira pessoa? Onde é que tem alguém para Jesus? Venha, venha. Convida essa pessoa do teu lado, irmão. Convida esta vida para aceitar Jesus agora. A igreja, ela ora, ela convida, ela intercede, ela pede a Jesus que liberte do poder do mal as vidas, porque nessa noite Jesus te chama para a salvação. Venha, venha. Você que já louvou, você que já orou, já caminhou, e por algum motivo o inimigo tentando lhe entristecer, lhe destruir, te armou um laço. Jesus te renova. Jesus tem prazer em restaurar as vidas. É prazer de Jesus, Ele tem esse prazer. Venha. Cadê você? Cadê você? Venha aceitar Jesus como seu Salvador, para que o seu nome seja inscrito no livro da vida. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Não deixe nenhum pensamento ficar na tua mente, te impedindo de aceitá-lo como Salvador. Mas entregue a tua vida a Jesus nessa noite. Se você quer Jesus, levante a sua mão e aceite Jesus. Está vindo uma pessoa cujo nome está sendo escrito no livro da vida. Mais uma vida. Cadê a segunda pessoa para Jesus? A igreja não deve ter pressa no ato de convidar, pois esta é a missão deste culto: trazer almas para o Senhor. Jesus estará aqui e eu convido você. A segunda pessoa, venha. Venha para Jesus, venha. Cadê a segunda vida para o Senhor Jesus? Você que está sentindo vontade, mas está na dúvida, bate uma timidez, etc. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Todas as pessoas que estão aqui um dia deram esse testemunho de aceitarem Jesus como seu Salvador. Salvaguarda aqueles que já nasceram no Evangelho. Mas venha agora a segunda pessoa. Cadê? Venha, venha, venha. O Espírito te chama. O Espírito te chama. O Espírito de Deus te chama. Venha para Jesus. Venha. É hoje, nessa noite de salvação. Que Deus abençoe. Louvor, adoração e o ensino bíblico que edifica vidas. Todas as sextas, às 7 da noite. Culto de doutrina. Derrama a tua alma perante o Senhor nesta hora. No Templo Central das Assembleias de Deus, em Abril e Lima.
Avenida Brasil 113. Venha e traga a sua família.